pessoal, então, bom dia a todos. Meu nome é Cassiane, eu sou mestre em Geografia, sou integrante do Laboratório Interdisciplinar Integrado, sou pesquisadora desse laboratório. Então, nós estamos iniciando aí há uns 4 anos, mais ou menos, algumas pesquisas aqui na região de Itaqui, certo? E eu vim falar para vocês, então, alguns estudos ambientais que estão acontecendo aqui, né? Então, estudos ambientais integrados, água versus solo, certo? Mas, para falar de estudos ambientais, eu tenho que, primeiro, falar um pouco sobre o meio ambiente, né? Então, eu inicio a minha palestra com essa pergunta, né? Para nós, então, pensarmos juntos o que é o meio ambiente, né? Então, o meio ambiente, quando a gente pensa numa cor, né? Agora eu vou perguntar aqui para a plateia, quando a gente pensa numa cor, o que vem? Que cor é essa? Verde. É o verde, não é? A gente pensa logo no verde. Quando a gente pensa, né, num objeto, que objeto será esse? Que objeto que vem na nossa mente? Que imagem que vem na nossa mente quando a gente pensa em meio ambiente? Vegetação, floresta. Isso mesmo, Natália, uma vegetação, uma árvore, né? E quando a gente pensa em cuidar do meio ambiente, de preservar o meio ambiente, o que vem na nossa mente? Reciclagem, não é? Não é a reciclagem que nós pensamos? Mas será que o meio ambiente é só isso? Por que será que nós temos esse pensamento? Esse é um pensamento que nós temos formatado, né? Porque nós estamos sempre ouvindo no rádio, na televisão, né? Nos teatros, nas escolas, né? A gente sempre vê esses pensamentos, certo? Bom, segundo a Lei 6.938, de 81, ela define meio ambiente como sendo o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Bem, eu como geógrafa, então, poderia dizer que o meio ambiente é todo aquele espaço geográfico que possui vida, seja a vida vegetal, a vida animal, bactérias, fungos, não é mesmo? O ser humano, né? Nós podemos considerar que a casa onde nós estamos hoje é o nosso meio ambiente, né? Bom, então, o conceito de meio ambiente, na minha percepção, ele evoluiu e está abrangendo atualmente 3 grandes aspectos, tá? Que são eles: o físico, que seria tudo que não possui vida, né? Então, por exemplo, uma rocha, né? O solo e a água, que é o tema, né, da palestra, né? O ar também, né? Eles não possuem vida, mas eles podem sim conter a vida. Mas, diferente do biótico, que seria tudo aquilo que tem vida, que possui, né, que tem vida, então, os vegetais, né, os animais, fungos, bactérias, e aí no biótico também entra o homem, né, o ser humano. O socioeconômico, né, é um outro aspecto bastante importante, né, um aspecto ambiental bastante importante, sociedade e economia, né? Então, a economia que rege os nossos ganhos, né, a economia que rege as nossas leis, que diz para mim os meus deveres, que diz para mim os meus direitos, né? Então, aí, nessa concepção de meio ambiente, a gente começa a pensar que a nossa família está inserida, né, no meio ambiente, que a nossa família faz parte do meio ambiente, que os nossos direitos básicos também fazem parte do meio ambiente, não é?
E quais são os nossos direitos básicos? Né? Educação, não é mesmo? A saúde, a alimentação, não é? O saneamento básico, né? O trabalho. Esses são direitos básicos, são aspectos ambientais que nós devemos, de alguma forma, analisar, estudar. Mas de que forma fazer isso? Porque vocês viram como o meio ambiente, né, é complicado? Não é? Tem vários aspectos aí. Então, como estudar, como analisar essas questões? E aí, então, eu coloco a geoinformação. Então, o nosso workshop, ambiente, sociedade, geoinformação, né, nós já falamos de ambiente, né, nós já falamos de sociedade, agora eu entro na geoinformação. Tá, mas o que seria a geoinformação? Tá? Bom, a geoinformação é toda a informação que tem um endereço. Ela possui uma coordenada geográfica. Né? Ela está endereçada, ela está espacializada, né, em algum lugar. Né? Tem um vínculo geográfico, então. Privilégio, então, de ter, né, aquela propaganda que a gente sempre escuta, né, ter o mundo na palma da mão, né, na ponta do dedo a gente consegue por meio do telefone celular, né, um telefone que hoje em dia possui GPS. A gente sabe que o nosso celular tem GPS, mas a gente não sabe nem como usar, né, mas ele possui, né, muitas vezes, eu até agora não descobri como usar o meu GPS também no celular, mas pretendo descobrir ainda, né. Então, nós temos esse acesso a essas geotecnologias, a essa geoinformação. Né? Bom, aí eu venho para os nossos antepassados, né, porque vocês imaginem que antigamente, né, os nossos antepassados, eles precisavam atravessar um deserto, né, para levar mercadorias, para trazer mercadorias. E como é que eles conseguiam atravessar um deserto? Eles se guiavam pelos astros, né? Pelas estrelas, pelo sol. Então, os astros guiavam eles. E hoje, né, nós, com o desenvolvimento da tecnologia, da geotecnologia, nós temos... né, bom, aí eu quero introduzir o conceito de SIG. Já foi falado aqui pelo professor Vitor, pelo professor Alexandre, né, conceitos de sensoriamento remoto, conceitos de SIG. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês observem, né, esta imagem aqui. Por exemplo, um sistema de informação geográfica. Né? Então, nós temos a informação aqui no papel, né, e nós temos aqui o mapa, né, do globo. Então, essa informação aqui, ela tem um endereço. Ela tem coordenadas geográficas, ela refere-se a algum lugar do espaço. Então, como integrar essa informação? Antigamente, a gente teria que estar com esse globo aqui e esse papel, não é? E, atualmente, como a gente viu com a palestra do professor Vitor, a gente consegue, então, fazer isso por meio de softwares, programas, né? Softwares livres que existem, né? Que nós já pagamos por isso, né, professor? Né? Eles não são gratuitos, já foram pagos através do nosso imposto. Né? Mas, então, nós temos essa possibilidade de estar integrando as informações do espaço, as informações provenientes de análises de campo, né, dentro de um mapa, certo? Isso é o sistema de informação geográfica. Um exemplo de sistema de informação geográfica bastante utilizado na atualidade é o Google Earth e o Google Maps. Né? Quando a gente passa no vestibular, ou quando a gente passa no Enem, né, para agronomia, para agrimensura, para o bacharelado, para o curso de ciência e tecnologia de alimentos, né, a gente vai lá no Google, na frente do computador, né, e coloca lá, Itaqui. Para onde eu vou? Aí a gente, né, vê a nossa cidadezinha lá, aqui eu vou ficar 4, 5 anos, né? Que legal, é uma cidadezinha, né, na beira do Rio Uruguai, faz fronteira com a Argentina, não é? Então, a gente sempre utiliza essas ferramentas de geotecnologia.
Bom, então, o Sistema de Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto. O Sistema de Informação Geográfica, como a gente viu, né, são aqueles programas, aqueles aplicativos, né, que nos permitem fazer a integração de dados provenientes do meio terrestre, né, com imagens, então, de sensoriamento remoto. Porque o sensoriamento remoto, o que ele é? São imagens que são registradas, fotografias, digamos assim, que são registradas por meio de sensores a bordo de um satélite no espaço. Tá? Então, eles registram imagens, registram fotografias da nossa região, por exemplo, né? E assim a gente consegue elaborar mapas, né? E colocar todas as informações, né, que nós temos da nossa cidade, da nossa região, dentro de um aplicativo, dentro de um software, certo? Aqui eu coloco para vocês alguns produtos que nós temos aqui na nossa região. Tá? Eu coloquei assim essas imagens feinhas, preto e branco, porque é exatamente assim que a imagem vem para nós. Essa imagem está disponível gratuitamente desta forma. Então, vocês olhando aqui primeiro, vocês não conseguem entender muito, mas quando eu falo para vocês que esse aqui é o Rio Uruguai, vocês estão enxergando? E aqui, olha, é a área urbana do município de Itaqui, a gente já começa a se localizar. E aí a gente começa a entender melhor o que tem no entorno da cidade. Tá? E aí a gente precisa de um processamento, né, do geoprocessamento, como o professor Alexandre já colocou, para processar essas imagens e transformá-las, então, em mapas. Tá? Bom, aqui eu coloquei o Landsat, que foi um satélite que passou, e ele tem dados até de 28 anos, mais ou menos, aqui na nossa região. Tá? O HLC, que é um satélite que é em parceria, é um sensor que está a bordo do satélite Cibers, que é uma parceria do Brasil com a China. Tá? E o LIS, que é um satélite indiano, que ele ainda está passando na nossa região. O Landsat e o Cibers, ele não passa mais na nossa região, ele não registra imagens atuais. Nós temos dados antigos desses satélites, desses sensores, perdão. Mas o indiano ainda ele está na ativa e ele está continuando registrando imagens. Bom, então, voltando, né, vindo para Itaqui, para os nossos estudos, aqui eu apresento para vocês um mapa da nossa área de estudo. Então, vocês observem aqui que são bacias hidrográficas, né, microbacias do arroio Chocolate, do arroio Cambaí, né, e do arroio Olaria. Essa aqui seria a área urbana do município de Itaqui, certo? Bom, então, qual foi o nosso trabalho? O que nós estamos trabalhando? Né? O que nós estamos fazendo? Nós coletamos água em diversos pontos, né, da cidade. Então, aqui está um mapa com 12 pontos. Tá? Para esse trabalho aqui, eu coloquei somente 12. Nós monitoramos mais ou menos uns 50, né? Por aí, né, professor? Mais ou menos, chega perto dos 50 pontos. Aqui são 12 apenas, tá? Então, 12 pontos com cada microbacia de cada ponto amostrado. Então, o que a gente faz? A gente analisa algumas variáveis da qualidade da água no local e também a gente coleta a água para analisar em laboratório. Bom, algumas análises físico-químicas que a gente faz no nosso laboratório lá, certo? Condutividade elétrica. Tá? A condutividade elétrica, ela é medida, né, em microsiemens. Ela nos permite avaliar a presença de íons na água, né? Por exemplo, sais. Né? Então, o oxigênio dissolvido, que também é uma variável bastante importante, que é o gás oxigênio que está dissolvido na água, né, que ele é muito importante para a fauna aquática. O potencial de hidrogênio, que é o pH. Né? Cloretos, que o cloretos é bastante interessante porque ele pode indicar uma contaminação proveniente da área urbana, porque o ser humano ele expele cerca de 6 gramas de cloretos diariamente pela urina. Então,
pode ser um indicador de contaminação urbana na água. O sódio, que também pode ser um indicador de contaminação urbana, porque nós utilizamos bastante, né, no preparo de alimentos, né, na forma de NaCl, o sal de cozinha. E o potássio, que é um indicativo, de repente, da parte agrícola, né, que a gente utiliza bastante como fertilizante, principalmente associado ao nitrogênio e ao fósforo. Aqui algumas análises microbiológicas, então, de mesófilos e coliformes fecais, que são feitas no laboratório, né. Aqui vocês observem que as bactérias, então, coliformes fecais, elas são rosadas, né, enquanto que os mesófilos são esbranquiçados, mais amarelinho. Bom, voltando, então, ao sensoriamento remoto, ao uso do solo, a gente fez uma que se chama de classificação supervisionada por regiões, que é pegar a imagem do satélite, né, e tentar classificar o uso do solo. Então, a gente observa que, isso depois de processada a imagem, né, janeiro de 91, vocês observem a nossa área de estudo, né, e 20 anos depois, janeiro de 2011, a gente consegue observar aqui, principalmente, substancialmente, o acréscimo da lavoura de arroz, que é esse aqui em verde-limão, aqui em verde-lima, certo? Então, vocês observem como aumentou, né, comparando os dois mapas, né, temáticos. Então, como aumentou a área de lavoura. Então, vocês observam aqui no gráfico que a lavoura de 14% da área estudada passou para 30%. Bem, aqui nós temos um outro mapa temático, então, ele foi processado por meio de uma imagem com maior resolução, tá? Uma imagem de 2,5 metros, tá? Do HRC. E a gente classificou também aí o uso do solo. Então, as lavouras de arroz, né, que são essas em verde, a área urbana aqui, o campo, certo? A mata ciliar, que é esse verde oliva, que está aí, a hidrografia. Tá? Mostrando aqui num gráfico, a gente separou por microbacias, então, a gente observa que a microbacia da 1 a 4 apresentou características principalmente de urbano, tá? A microbacia 5, ela teve uma característica, digamos assim, mista, né? Porque ela apresentou bastante campo, né? Um pouco de lavoura e de área urbana também. E da microbacia 6 a 12, né? Praticamente lavoura de arroz. Bom, aí então, eu apresento esses dados, tá? Essa tabela de dados aí, que nós fizemos, então, uma análise de correlação, certo? Entre a área urbana, as classes de uso do solo, né? Que são urbano, campo, lavoura, mata e vegetação, e as variáveis de qualidade da água, né? Que estão aqui, né? Que são os cloretos, mesófilos, coliformes totais, condutividade elétrica, sódio e oxigênio. Bom, o que seria a correlação? Então, a correlação, ela mede o grau de intensidade entre duas variáveis, e ela pode ser tanto positiva como negativa. Então, ela varia de -1 a +1, certo? Quando nós temos uma correlação positiva, quer dizer que quanto maior aumenta, por exemplo, aqui a área urbana, vocês observem que quanto maior a área urbana, maior também a quantidade de bactérias mesófilas na água, certo? Porque deu 0,78, né? Todos esses aqui deram uma correlação positiva. O contrário acontece, por exemplo, para a lavoura, que quanto maior a área de lavoura, menor é a quantidade de bactérias mesófilas aí na água. Então, a gente observa
que o urbano e o campo apresentaram correlações positivas, então, quanto maior a área de urbana e quanto maior a área de campo, maior também aumenta, então, a concentração desses elementos, né, na água. Quanto ao oxigênio dissolvido, então, o oxigênio dissolvido ele é muito importante para as espécies, né, aquáticas. Então, nós gostaríamos que, quanto mais aumentasse uma determinada classe, também aumentasse o oxigênio dissolvido, né? E a gente observa aqui, então, que quanto mais aumenta o urbano, e o campo, diminui o oxigênio dissolvido na água, tá? E o contrário acontece para lavoura e para mata, tá? A lavoura de arroz, né, a gente crê que deu este valor de 0,44, porque a lavoura, a água, ela é introduzida na lavoura por meio do bombeamento e depois ela passa, né, é retirada através da gravidade, né, ela volta para o rio. Então, isso gera uma oxigenação na água, então é natural que tenha correlações positivas aí. Bem, então, aqui eu mostro o Spring, tá? O software livre, então, o sistema de informação geográfica, onde a gente tem aí todos os pontos que foram monitorados, né, e a área urbana. A gente pode fazer uma consulta dentro do software, tá, onde a gente vai estar observando, então, todas as variáveis que foram medidas, né, aí tem todas as variáveis que foram medidas e o nome de cada ponto. Tá? Esse é um sistema de informação geográfica. Então, quando eu clico na linha, na tabela, aparece o ponto selecionado no mapa. Certo? Observe. Cliquei na linha, apareceu lá o ponto no mapa. Da mesma forma, quando eu clico no ponto, a tabela também é selecionada em verde. Bem, mas, por exemplo, a condutividade elétrica, segundo a resolução da CONAMA, seria permitido para irrigação uma condutividade elétrica acima de 200 microsiemens. Então, eu vou fazer uma pesquisa que eu quero ver os pontos que deram condutividade elétrica acima do permitido pela legislação. Tá? Então, eu observo aí que foram 5 pontos, né, que obtiveram condutividade elétrica acima de 200 microsiemens. Então, nesse período que foi analisado, esses pontos não poderiam estar sendo utilizados para a irrigação da lavoura, né, que poderia ocasionar aí, então, alguma perda de produção, certo?